Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um devocional, hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos 27 até o versículo 42. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Assegure-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, nós temos aqui nesse texto o relato em que Pedro insiste com Cristo, dizendo que nunca abandonaria a Jesus, mesmo que Jesus passasse pela morte. Pedro fala assim: eu vou contigo, eu estarei contigo até a morte. E olha só o que acontece, né? Mais para frente a gente sabe no relato bíblico que Pedro negou a Jesus. Mas Jesus revela a sua onisciência, o seu poder aqui onisciente, dizendo para Pedro: olha, Pedro, você vai me negar. Você fica dizendo aí, né, que você está comigo. Será que você está comigo mesmo? Será que você está comigo mesmo nas situações difíceis? Pode ser que estejamos com Cristo nas situações mais tranquilas da nossa vida. Mas quando nós passamos por algum tipo de perseguição, quando nós enfrentamos algum desafio, será que mesmo assim nós estamos firmes com Cristo? Será que mesmo assim nós temos a coragem de anunciar a Cristo e de dizer que somos verdadeiramente cristãos? Será que quando passamos por situações complicadas, nós também não somos como Pedro, que vira as costas para o Mestre, aquele com quem Pedro andou por tanto tempo e agora ele estava prestes a negar? Mesmo Pedro dizendo: Senhor, eu vou contigo. Essas pessoas que falam demais, essas pessoas que dizem: olha, conta comigo para todas as horas, será que você pode contar realmente com essa pessoa? É uma pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos também para analisar o nosso nível aí de hipocrisia, porque muitas vezes nós somos esses que dizem: eu estou contigo, pode contar comigo para todas as horas. Mas será que nós estamos junto dessa pessoa para todas as horas realmente? Então, algo para a gente pensar e analisar. A profecia de Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, foi cumprida. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Neste momento, Jesus está
trazendo um relato do Antigo Testamento, dizendo que o cumprimento da sua missão aqui na Terra, a sua morte de forma muito doída, dolorida, né? Uma morte vicária, uma morte que substitui a nossa morte, mas foi uma morte realmente muito sofrida, e essa morte iria então ferir o pastor. Quem era o pastor das ovelhas? Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso grande pastor. Ele foi ferido e as ovelhas seriam dispersas. Então aquele grupo de pessoas que andava com Cristo, não somente os 12, mas também outros discípulos, uma multidão que andava com Cristo, foi dispersa no momento em que Cristo morreu, no momento em que Cristo foi crucificado. E isso veio para cumprir aí a profecia lá do Antigo Testamento, né? Então, esse relato de Pedro, junto com Jesus, é um relato para que a gente possa analisar o quanto nós estamos nos comprometendo com coisas que nós não vamos cumprir, né? Se nós não temos coragem para honrar a nossa palavra, então que nós não entreguemos a nossa palavra, né? Se nós entregamos a nossa palavra, nós demos a nossa palavra, nós precisamos ter coragem para honrar a nossa palavra. E logo depois, dos versículos 32 ao versículo 42, tem um relato de Jesus lá no jardim do Getsêmani. Neste momento, Jesus estava prestes a ser entregue e os mestres da lei, os soldados romanos já estavam todos a postos, aguardando o melhor momento para ir até Jesus e para capturá-lo. Neste momento, Jesus vai orar e ele procura a presença de Deus porque ele estava aflito e angustiado. Olha só que interessante este relato de Marcos no capítulo 14, no versículo 34. Diz Jesus, né? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Muito provavelmente Jesus estava ali com todo o fardo, todos os nossos pecados estavam sendo colocados sobre Cristo naquele momento. Ele estava consciente da sua missão, ele estava consciente de que ele precisaria morrer por causa dos nossos pecados e ele estava consciente de que tudo aquilo ali era um grande peso para o lado humano dele. Jesus Cristo era um ser humano, ele veio aqui na Terra e ele abriu mão da sua divindade para viver aqui na Terra como homem, e como homem ele sentiu aquilo que nós sentimos. Nós sentimos dor, nós sentimos tristeza, nós sentimos angústia. Neste momento aqui, em específico, Jesus estava profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele estava aflito, angustiado. E ele ora a Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. Tudo te é possível. Então, neste momento, ele chegou a cogitar não cumprir a sua missão. Ele chega a cogitar com Deus não ir até o final do seu propósito aqui na Terra. No entanto, ele diz: mas seja como tu queres. Seja como tu queres. Essa submissão à vontade de Deus é um grande exemplo para nós. Sabe, irmãos, muitas vezes nós fazemos planos, nós fazemos projetos na nossa mente, criamos expectativas e muitas vezes nós não submetemos tudo isso a Deus. Deus, ele tem uma missão maior para cada um de nós e ele tem que ter a primazia sobre as nossas vidas. Ou seja, ele é soberano, nós precisamos nos submeter sempre à vontade dele. Por mais que nós tenhamos projetos, por mais que nós tenhamos sonhos, nós precisamos submeter todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos à vontade de Deus. E às vezes nós temos um pouquinho de receio de dar um passo adiante, assim como o lado humano de Cristo teve, já que ele sabia que aquilo ali causaria muita dor. Então, ele, mesmo assim, ele se submete. Ele sabe
que a dor viria, ele sabe que a angústia sobreviria, no entanto, ele se submete à vontade de Deus, conforme ele já tinha acordado com Deus anteriormente, conforme ele já tinha se combinado com o Pai. E se foi um combinado, então não era caro. Se foi combinado, não ia custar tão caro assim. Claro que nós sabemos que Jesus sofreu muito na sua morte. No entanto, ele havia combinado com Deus, ele havia combinado com o Pai esse sofrimento. Então, neste momento, por um instante, ele cogita não cumprir a sua missão. No entanto, ele é submisso até o final, mesmo com depressão, mesmo com uma tristeza mortal e mesmo com a rejeição dos seres humanos. Ele foi rejeitado pelos próprios seres humanos. Ele foi rejeitado por aqueles a quem ele apresenta o plano de salvação. E ele é rejeitado também por aqueles que estão mais próximos a ele. Aqueles que estavam caminhando com ele por muito tempo e estes negaram e estes entregaram a Cristo para as autoridades judaicas daquela época. Irmãos, nós temos aqui um grande segredo para vencer as lutas emocionais. Todos nós passamos por ansiedade, por tristeza, por depressão e Cristo nos dá aqui uma lição importantíssima para que nós vençamos as nossas lutas emocionais e espirituais, a oração. O grande segredo para que nós possamos vencer as nossas lutas, seja a depressão, seja a tristeza, seja a ansiedade, seja qualquer outro tipo de luta, nós precisamos orar. A oração alinha o nosso coração com o coração de Deus. A oração faz com que a gente se aproxime ainda mais da presença de Deus. E nós sabemos que Deus é todo-poderoso e Ele vai manifestar a sua vontade, Ele vai manifestar o seu poder e Ele vai manifestar a sua missão nas nossas vidas. Para que nós entendamos qual é a nossa missão, para que nós entendamos qual é o nosso propósito, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Mas como nós vamos nos submeter se nós não conhecemos a sua vontade? Então nós precisamos orar para que assim nós conheçamos a vontade de Deus. E aí nós teremos coragem, ousadia para nos submeter à missão de Deus. Sabemos também que a oração é um elemento essencial para que vençamos aqui as lutas espirituais e as lutas emocionais. Cristo, quando estava profundamente triste, ele vai orar, ele vai buscar a Deus em oração. Embora ele se sentisse rejeitado, e na cruz ele se sente rejeitado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, neste momento quando Deus olha para Cristo e vê os pecados de toda a humanidade. Deus abomina o pecado, então ele vira as costas para o pecado, mas ele ama o seu Filho e por isso ele o ressuscita dos mortos no terceiro dia. Nós sabemos de tudo isso, mas como então nós podemos cumprir com tudo isso que nós estamos conversando aqui? Nós precisamos ter uma predisposição, uma disposição acima da convencional, acima da comum, para orar, para buscar a Deus, para nos colocar na presença de Deus, para nos submeter, para ter a ousadia e a coragem que nós precisamos para submeter, para entender qual é a missão de Deus e para nos submeter. Jesus diz para os seus discípulos: vigiem e orem, pois para que não caiam em tentação. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Muitas pessoas acham que estão prontas para vencer qualquer luta. Muitas pessoas acham que orando um pouquinho se revestiram do poder de Deus e aí vão para a luta, mas a carne é fraca. Por mais que nós estejamos com o nosso espírito fortalecido, nós temos algo em nós, uma natureza pecaminosa, uma vontade da carne que às vezes fala mais alto. Então nós precisamos orar e vigiar em todos os momentos, seja ele qual for. Nós precisamos estar em espírito de oração para que nós não caiamos em tentação. Quando a tentação estiver diante de nós, nós precisamos buscar a Deus em oração para que nós tenhamos então a vitória sobre a tentação. E os discípulos foram encontrados por Cristo 3 vezes dormindo. Imagine só,
você convida os seus discípulos para uma vigília, você convida os caras para estarem orando junto contigo enquanto você está sofrendo por uma profunda rejeição, por uma profunda aflição, angústia interna, e aí os seus amigos estão ali dormindo, eles estavam com os olhos pesados. Nós sabemos que Cristo procura esses discípulos e diz para eles: olha, vocês não conseguem vigiar nem por uma hora, orar nem por uma hora apenas. Neste momento, Cristo se sente rejeitado mais uma vez, Cristo se sente mais uma vez abandonado pelos seus amigos, até mesmo no momento da oração. Não sei quantos já tiveram essa experiência de participar de uma vigília e de repente você chama e a galera fala assim: estamos juntos, vamos lá, olha, eu vou contigo, né, estarei lá. E aí quando você vai, abre a igreja ou vai no monte ou vai em qualquer lugar que seja para orar, de repente o pessoal começa a mandar mensagem: olha, desculpa, né, não vai ser possível dessa vez, vou levar minha avó no jiu-jitsu, enfim, a pessoa inventa milhões de desculpas e acaba furando com a gente, né? Então, olha aí a importância de ter um comprometimento, um compromisso com a sua própria palavra. Se você penhorou a sua palavra, você precisa cumprir a sua palavra até o final. Jesus Cristo chama a atenção não somente de Pedro, mas depois de Pedro, Tiago e João, que foram pegos dormindo. A carne é sempre fraca, mas nós precisamos fortalecer ainda mais o espírito para que sobressaia sobre a carne e para que nós tenhamos forças, coragem para sermos submissos, para cumprir a missão a qual Deus nos chamou. Amém, irmãos? Que Deus abençoe o seu dia. Vamos orar juntos para que hoje nós tenhamos um dia abençoado na presença de Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos desafia a vivermos um comprometimento real e verdadeiro com o seu Evangelho, com a sua missão. E hoje, ó Deus, nos ensina a ouvir a sua voz, nos ensina, Senhor, a sermos submissos e que diante de tantos desafios que aparecem diante de nós estejamos prontos para dizer não para essas tentações que nos desviam do caminho do Senhor. Nós queremos seguir a rota que foi planejada pelo Senhor para cada um de nós e, portanto, Deus nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis no cumprimento da nossa missão. Nos ajuda, Senhor, a sermos objetivos naquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Que no dia de hoje nós sejamos abençoados, direcionados e guiados pela sua presença. Nós oramos a Deus por aqueles que estão enfermos, nós oramos a Deus por aqueles que estão enfrentando a Covid, que em nome de Jesus o Senhor, ó Deus, possa curar essas pessoas. Que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar todas essas pessoas que estão no hospital, todas essas pessoas que estão precisando de um toque restaurador do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa ser o sustentador e o provedor dessas pessoas para a tua glória. Nós te agradecemos pelo dia de hoje e queremos desfrutar desse dia na sua plenitude. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que o poder de Deus te acompanhe, esteja firme hoje, ore, não deixe que a peteca caia, né? Não caia na tentação, mas vigie e ore. Esta é a ordem que Cristo dá aos seus discípulos e é a ordem que Ele quer dar para você no dia de hoje. Esteja sempre em oração, esteja com um espírito de oração em todos os momentos e eu tenho certeza que você vai vencer todo tipo de tentação porque Cristo é conosco. Amém? Deus abençoe. Amanhã tem um vídeo novo aqui no nosso canal. Deus abençoe. Tamo junto. Até mais. Tchau.